Fala, Fiel, tranquilo? Bora, mais notícias aqui do Coringão que acabou de sair agora. Fabinho Soldado se movimentando aí no mercado. O Corinthians está perto de perder aí Igor Coronado de saída, mas o Timão vê outros jogadores aí na mira para já essa janela de transferências, principalmente com a ajuda de valores aí dessa renovação com a Nike, que vai disponibilizar 100 milhões antecipados aí pro Coringão. Timão que tá visando a Copa do Brasil, confronto contra a Porcada. Informações exclusivas também de bastidores que saiu nessa sexta, o dia tá agitado, então se liga aí no vídeo de agora, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. A data de representação marcada numa semana turbulenta assim para o Corinthians, né, com muitas informações desafiadoras nos bastidores aí da equipe. A gente abre a semana com a questão do inquérito relacionado à investigação com o contrato com a empresa, né, a casa de apostas, e aí passa por essa outra questão do Memphis, né, notificando a equipe pela segunda vez em relação a valores que ele tem para receber. E a informação que a gente traz hoje vai nessa mesma linha, né, dessa vez com outro jogador, Jonathan Cafu, que hoje está defendendo o Botafogo de Ribeirão Preto, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo aí valores devidos, né, que seriam devidos pelo Corinthians, esses valores referentes à FGTS, né, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, valores que o Corinthians teria deixado de pagar entre o período de 2020 e 2023. Então, ingressa aí com essa ação na Justiça. A gente lembra que o Jonathan Cafu, embora tenha ficado aí por 37 meses contratado pelo clube, só vestiu a camisa do Corinthians dentro de campo em 3 oportunidades e passou o maior tempo emprestado aí para o Cuiabá. Então tem essa questão aí o Corinthians para resolver também. O valor seria aí de 2,5 milhões de reais, então é mais uma fatia grande aí, né? E tem data para audiência dessa situação, dia 24 de setembro. É o dia aí para o Corinthians tentar solucionar, né, apresentar a documentação, enfim, a conversa aí dos dois lados para tentar solucionar essa situação. A gente lembra também, Vini, que não é algo surpreendente. Nos últimos anos, vários jogadores que deixaram aí o Corinthians acabaram ingressando com ação na Justiça para tentar receber valores devidos aí pelo clube. Nessa semana a gente acabou falando aqui do Memphis Depay, né, que está ativo aí no time e que notificou a equipe para receber pouco mais de 6 milhões de reais, um valor referente aí à premiação de Campeonato Paulista e também a direitos de imagem que estariam em atraso, né? Então o clube diz que já está correndo atrás para resolver essa situação. O Fabinho Soldado, inclusive, falou que o Memphis não há o risco de ele não se reapresentar, que ele vem mantendo contato com todos os jogadores, que com o Memphis não é diferente e que ele vai se reapresentar amanhã junto com os demais jogadores para essa sequência da temporada. Mas semana turbulenta aí para o Corinthians nesse retorno, Vini. Cara, atacante de lado, que é super prioridade, né? Não tem como. E eu acho que o Corinthians teria que contratar 2 jogadores de beirada. 2, não 1. A gente fala no que precisa do atacante, eu acho que não precisa só de 1. Acho que precisa, né, de 2 atacantes, tá? 2 atacantes, não de 1. E um do lado direito, um do lado esquerdo, ou até um que joga ali na frente, né? Se jogar no 4-4-2, 2 linhas de 4, losango, que jogue do lado do centroavante, ou faça até a função do centroavante. Mas prioridade hoje no Corinthians é o ataque. Depois, eu acho que o Corinthians precisa de um volante, mas já tem um monte. Então tem um monte que não joga nada. Tem um monte que não joga nada. E os que jogam não aguentam uma sequência de partidas. Casos, por exemplo, do José Martínez e do Carrillo, né? Os dois são muito bons. Eu gosto, né, dos dois. O Carrillo não precisa nem falar. O Martínez, eu acho que é aquele jogador à moda antiga, né? Aquele volante marcador, que tem ali uma qualidade suficiente para não ser um Rony, por exemplo, o Martínez. Consegue dar uma arrancada, um drible, entendeu? Mas não é espetacular, claro, com a bola nos pés, mas é bom, o Martínez. Então mas assim, o Martínez não aguenta fazer 2 jogos seguidos. E pode parar um mês que não vai aguentar do mesmo jeito, tá? Não vai aguentar do mesmo jeito. Então assim, eu acho que a gente precisa de um volante quebra-linhas, um volante que carregue a bola, um volante que pise na área do adversário. Isso falta muito hoje. Eu nem sei se tem ainda no mercado, né? Se existe esse jogador hoje ainda no mercado, esse volante quebra-linhas, entendeu? Mas e o craque Charles, o Renato Rodrigues está perguntando. Tomara que vai embora, né? E o Corinthians precisa de volante, né? Precisa de atacante e volante, e se possível um zagueiro, tá? Se possível um zagueiro, porque às vezes as coisas acontecem lá na frente, quando joga Memphis e Yuri e Garro, mas aí a brecha também acontece lá atrás. Então acho que o Corinthians precisaria de um zagueiro também. Enfim, não precisa de muito, né? Assim, eu acho que com a situação do Corinthians, uma situação financeira drástica, devendo meio mundo,
a gente também tem que ser mais moderado para falar em reforços. Então eu acho que se chegarem 4 reforços, já tem que levantar as mãos para os céus, né, e agradecer, se chegarem 4 reforços, porque já é um milagre, tá? Ou vão chegar 2, 3, enfim. Então a gente tem que, Hernani, que era do Parma, cara, assim, o Hernani que era do Parma, chega aqui, ô Daniel, aí vira um Charles, entendeu? Vira um Charles. Então a gente tem que tomar cuidado também, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não, né, não contratar jogadores assim, caros, porque o Hernani não vai ser um jogador barato, né, vem de fora, e não é um jogador barato, vem de fora, e talvez não vire aqui, né, igual o Tiringa tá falando, ó, o Hernani é outro Alex Santana, entendeu? É perigoso, o Hernani é perigoso. Deixa o like aí, ó, Thales Marinho sempre lembrando o like, vamos embora. João Schmidt não vem porque o Santos não negocia, né? A Keilane falando não comprar gato por lebre, que é o que o Corinthians sempre faz, né? Que o Corinthians sempre faz. Samir, não vai vir ninguém na próxima janela, não fica ninguém também. Como assim? Não fica ninguém, não vem ninguém. Então não vai ter mais time, acabou, ô Davi. Cara, eu posso garantir para vocês que reforço vai chegar, tá? Conversando com as fontes nos bastidores, tem negociação já. Tem negociação, reforço vai chegar. É claro que os caras estão com 10 tentativas para tentar acertar uma. E talvez não seja aquele reforço que vai encher os olhos. Mas no Corinthians, meu amigo, Corinthians é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixinha de surpresas porque a gente sabe que não sei essa diretoria, né? Mas, por exemplo, o Memphis. A gente tava numa situação difícil quando veio o Memphis. Mas e daí? Os caras não querem nem saber, meu irmão. Os caras vão trazer um midiático aí, não importa quanto custa, e vão trazer, tá? A princípio, quando as informações foram divulgadas pra gente nos bastidores, porque assim, com a diretoria que estava aí, tudo era meia verdade ou nada da verdade. Então a gente tinha que se virar nos 30, né, para conseguir uma informação. E inicialmente venderam a história que a patrocinadora ia pagar metade do salário, tá? E muita gente ainda tá querendo vender essa história que a patrocinadora paga metade do salário do Memphis. Gente, eu tive acesso ao contrato. A patrocinadora disponibilizou 57 milhões. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então preste atenção. 21 milhões de reais foram para pagar somente luvas do Memphis Depay. Sabe tudo isso daí que ele ganha? O Memphis? Sabe tudo isso daí que ele ganha? Isso é a parte. As luvas são a parte disso. Coloca isso na sua cabeça, porque eu tive acesso ao contrato. Não adianta querer ficar passando pano. 21, dos 57 milhões de reais que a patrocinadora deu para o Corinthians contratar um midiático, que no caso o Memphis, 21 milhões de reais foram para pagar as luvas do jogador, porque o jogador está livre no mercado, mas não tem jeito. É a mesma coisa que você contratar um jogador que tem contrato com outro clube. Você tem que pagar uma grana. E eu tive acesso ao contrato e posso garantir para vocês que as luvas não foram diluídas no contrato como uma espécie de salário. As luvas foram diluídas em 4 prestações semestrais. O que significa? Uma no ato, uma depois de 6 meses, depois de 6 meses, depois de 6 meses. Pronto. Os 36 milhões de reais foram divididos em 24 vezes. Que é só você fazer a conta, dá 1,5 milhão. 1,5 milhão é o que a patrocinadora paga por mês para ajudar na contratação do Memphis Depay. Fora 1 milhão por mês, a cada 6 meses do contrato de 2 anos, a patrocinadora vem e paga 5 milhões, né, 250 mil. Acho que para dar 21 mil, né? Estão entendendo agora? A cada 6 meses, a patrocinadora paga 5 milhões. E 1,5 milhão por mês do salário dele, que é os 36 milhões. Aí se você pegar 36 milhões e somar com 21, vai dar 57. Vai dar 57. A conta fecha certinha. Por que ainda tem youtuber, né, tem influencer, tem jornalista tão preocupado em desmentir uma verdade? Os caras são tarados realmente pelo Augusto Melo, ou pelas pessoas que, né, são suas fontes lá, né, ligadas ao Augusto. Essa é a verdade e acabou. A Esportes da Sorte paga por mês 1,5 milhão. Entendeu? E o Corinthians paga 4,5 milhões. O que o Neto tá falando aí, o craque Neto tá falando do hotel do Memphis, que ele tá abismado, eu trouxe com exclusividade na semana passada, eu fui criticado. Eu esmiucei esse contrato do Memphis para vocês, 6 milhões por mês, a patrocinadora paga 1,5 milhão, o Corinthians paga 4,5 milhões por mês, sendo 2,5 milhões de imagem, 1,8 milhão de 2,5 milhões de CLT, 1,8 milhão de imagem, 1,2 milhão ou 1,3 milhão de hotel, 300 mil de segurança, 40 mil de cozinheira, 57 mil de carros. Pronto, tá esmiuçado aí o contrato do Memphis Depay. O meia Igor Coronado cobra uma dívida de 10 milhões de reais do Timão, referente às luvas que ele teria que receber pelo acerto com o clube. O jogador está negociando a rescisão de contrato com o Corinthians. A falta de espaço no time também está pesando nesse momento de decisão sobre o futuro. Gente, mas mal chegou
já tá indo embora, acho que fez um ano que ele chegou com aquele monte de mala, lembra? Foi um monte de mala, só de excesso de bagagem deve dar todo esse preço aí. E é ele cobrando o Corinthians, o Memphis cobrando o Corinthians, fora que a gente não tá sabendo, né? Que situação, né? O trabalhador, ele tem o direito de receber aquilo que foi acordado, né? Então, assim, se você trabalhou, se você tem um acordo, você tem que receber. Isso é uma coisa. Agora, ele vai sair também porque não está tendo muita oportunidade no time. Não está tendo oportunidade porque ele não está demonstrando o futebol necessário para ter esta oportunidade. Porque o Coronado, quando chegou com as 800 mil bagagens aqui no Brasil, todo mundo achava que ele ia pegar a camisa e jogar, né, Garrafa? E não foi assim. Não foi assim, é um jogador que tem qualidade, mas que não conseguiu se firmar nesse time. Não, até onde eu sei, não é só o Memphis, não é só o Coronado que estão com grana para receber. A premiação do Campeonato Paulista não foi paga, me parece que a nenhum dos jogadores. Né? Então, tem a questão do Memphis, né? São situações diferentes. Por exemplo, o Memphis, ele obviamente está dentro do contexto do Dorival, está nos planos, mas ele, com a cultura europeia e no direito dele, ele está ameaçando aí que se não pagar até sexta-feira, ele não se apresenta. É direito. O Coronado, ele está vindo a público falar dos 10 milhões porque ele está vendo que também não está no contexto, ele vai vazar. Então ele fala, gente, já que eu não vou ser aproveitado, isso, eu também acho. Vocês me dão minha grana aí, eu vou vazar. Ele está pedindo aquilo que o Corinthians pagou ele. Os outros atletas, assim como o Coronado, que tem grana para receber, que estão no contexto, está todo mundo atrasado, mas estão jogando. E não estou dizendo que está certo, que tem que ser assim, não. Acho que o profissional trabalha, tem que receber. Mas é uma cultura, lamentavelmente, uma cultura comum aqui no futebol brasileiro e sul-americano. Eu te pago o que está na carteira, mas o por fora, eu vou pagando e tal. Sempre e o europeu assim. não atende assim, não entende assim. De qualquer forma, a situação do Memphis é complicada. Eu acho que o Corinthians também tinha que resolver logo, liberando o Memphis. O Memphis não está afim mesmo de ficar, entregou muito pouco, está preocupado com outras coisas. O Yuri Alberto deve ter grana para receber, viu, Yuri Alberto? O Yuri Alberto está nas férias treinando. Eu não estou dizendo que não tem que pagar, está errado. E o Corinthians vai cair numa situação complicadíssima. Uma coisa, uma coisa vai começar a estourar atrás da outra, né? Deram o clube para fazer um contrato com o Memphis, para ele jogar o que ele jogou? Sim. Subiu na bola no final do Campeonato Paulista. Quem fez o gol foi o Yuri Alberto, pô. Não conseguiu dar um chute na Sul-Americana. E negócio de música lá, pro Neto? Não vou nem mais falar. Vamos falar uma coisa? né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode perguntar. Vou chegar aqui no meio. O diretor não falou, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Fecha na câmera 3, Marininha. Aqui, ó. A pergunta é a seguinte. Igor Coronado, fica ou pega o beco? Pega o beco. Pega o beco. Memphis Depay, ainda mais depois do que fez com o Neto, fica ou pega o beco? Pode pegar o beco, porque não está comprometido. Não está jogando. Não deu liga, não está jogando. Tecnicamente seria um jogador interessante, mas não está ficando, então pega o beco. Sul-americano, o que ele Já arranjou fez? problema com o craque? Pega o beco, Memphis. Um abraço, Pega o beco. pode vazar. Abraço pro gaiteiro.